Aí quem assume? Médici. Gente, Emílio G de Garrastazu. Emílio Garrastazu Médici é um linha dura também. Ele, Costa e Silva e ele, é que vai ser os bichos papões da ditadura militar. Vai ser os anos de chumbo. Aqui eles vão pegar pesado mesmo, certo? Porque aqui ele já vai estar, Médici, como a gente chama, ele já vai estar embasado todos os seus atos no AI-5. E aqui as torturas, as violências, os assassinatos vão aumentar mais ainda. Olha aí, ó, auge da ditadura militar, certo? Olha aqui o que o general está dizendo, não está, ó. Muito bem, vocês agora têm a liberdade para falar contra o regime. É o que o general está dizendo. Muito bem, agora você tem liberdade para falar contra o regime. Olha que liberdade, os fuzis apontados, com a boca, os olhos vendados e a boca fechada. Ou seja, você não tem liberdade nenhuma. Binômio, segurança, exército, desenvolvimento, tecnocratas. Quem são esses tecnocratas? São o tipo de ensino que vieram dos Estados Unidos, que era o ensino técnico, criado pelos americanos lá e que veio para o Brasil, certo? Que eram esses tecnocratas, as escolas criavam eles para servir os militares. Começa as prisões, torturas e assassinatos, começa a desaparecer pessoas. Como eu disse, o auge da ditadura é aqui, a tortura é aqui. Você não podia falar nada contra o regime militar. Os jornais não podiam criticar, porque senão era fechado. Os jornais, a coluna onde falava de política, ou falava bem do governo militar, ou então imprimia receita de bolo, poesia, certo? Os jornais começaram a fechar, livros começaram a ser censurados. Os livros, para ser publicados, os militares tinham que ler. Se não agradasse os militares, o livro era censurado. Televisão era assim, as novelas, antes de passar para o público, os militares assistiam cada capítulo, ou a novela toda. Se não gostasse, era censurada a novela, certo? Ou era censurado alguns capítulos, ou era censurado algumas cenas. Bem assim, era música, antes de ser gravado, os militares tinham que ver a letra. Se não gostasse da letra, essa música era censurada. Então, aqui no governo de Médici aconteceu tudo isso. É por isso que é considerado os anos de chumbo, aqui nesse governo. Mas muitos cantores conseguiam enganar os militares, gente, através de metáfora. Um desses cantores foi Chico Buarque, que conseguiu passar várias músicas através de metáfora e criticando a ditadura, e os militares não perceberam isso. Aqui é um tipo de tortura só, o pau de arara. Tem também uma tortura, gente, que eu acho que essa é uma das piores, que é mais ou menos desse jeito: a pessoa nua era amarrado com os braços aqui entre as pernas, só que a pessoa ficava sentada numa espécie de bacia, certo, nua, e dentro da bacia ali, né, uma bacia que acoplava bem nas nádegas, e lá dentro da bacia ficava cheio de camundongos, ratinhos bem pequenininhos, famintos. E esse ratinho ficava ali roendo os órgãos genitais, né, para torturar a pessoa, até para a pessoa falar. A pessoa falava até o que não era para falar, até o que não sabia, a pessoa falava, certo? Está aqui Marighella, ó, assassinado dentro do carro com um tiro no queixo, ó, certo? Um dos líderes revolucionários. Bom, está aí, ó, terroristas procurados, ó. Os terroristas eram o povo de esquerda. Está aí Carlos Lamarck assassinado, ele e Zequinha, ó, foi no interior da Bahia aqui, ó, gente. Carlos Lamarck e Zequinha, foi no interior da Bahia, se eu não me engano, não sei se foi em Brotas, eu acho que foi em Brotas, aqui no interior, certo? Ó, repressão a qualquer manifestação antigovernista, aí, duas mulheres no chão e a polícia aí em cima delas, repressão total. Foi no governo de Médici que os militares criaram o lema: Brasil, ame-o ou deixe-o. Foi no governo de Médici. Foi no governo de Médici que o Brasil foi criado o lema: Brasil, país do futuro. Foi no governo de Médici que a seleção brasileira jogou na Copa de 70 e ganhou, foi campeã no México, e que o Médici usou isso para enaltecer o seu regime, Muitos cantores, gente, foram pagos para fazer canções enaltecendo o Brasil, certo? Muitos cantores foram pagos. Outros cantores que discordavam dos militares foram obrigados a fugir,
como Caetano, como Gil, certo? Muitos outros, fugir para outros países, certo? Outros cantores que ficaram submissos à ditadura militar, ficou aqui no Brasil, quietinho, caladinho, sem falar nada contra o regime, certo? Olha, Brasil ame o deixe no governo de Médici isso, ó. O que é amar o Brasil? É você ser submisso aos militares, certo? E se você não fosse submisso aos militares, você era expulso ou preso do Brasil, certo? Aí está a imagem, aí, terror, metralhado, morto, outro facínora, aí era terrorista, né? Quando eles matavam um esquerdista, eles diziam que estava matando um outro terrorista, certo? Mas o presidente ia para as revistas e dizia isso, ó, não, o presidente não admite tortura, olha só, certo? Olha aí a seleção, certo? Que ganhou na Copa de 70, que depois o governo, olha aí, ó, o governo Médici chama a seleção lá no Palácio do Planalto e levanta a taça para enaltecer o regime militar, certo? Aí o governo também, gente, no governo Médici, ele tenta ocupar a região norte. Gente, a região norte praticamente era desabitada, e o governo tenta ocupar. O governo tenta ocupar o quê? Dando terras gratuitas para o povo, para quem quisesse ir para a região norte. O governo dava terra e dava uma pequena quantidade em dinheiro, certo? Mas só que isso foi um fracasso total, certo? Isso foi um fracasso porque muitas pessoas terminaram sendo assassinadas, muitas pessoas, o desmatamento começou a todo vapor da região norte, certo? Muitas pessoas que recebiam terra eram assassinados para outros tomarem suas terras, ou seja, deu tudo errado. E outra coisa, o tráfico foi para lá, a violência urbana foi para lá, para a região norte. Então essa tentativa não deu certo de povoamento da região norte, foi uma coisa mal organizada, descontrolada, certo? Serviu para desmatar, serviu para matar a população indígena e serviu para começar a concentração de terra na mão de grandes proprietários, certo? No meio da foto, você vê um cara que vai ser o futuro presidente do Brasil, ou o último, esse cara aqui, ó, João Figueiredo, e do lado dele aqui está o atual presidente, que é Médici, certo? Esse aí é Delfim Neto. Delfim Neto, gente, era o ministro da Fazenda do Brasil na época do milagre econômico. Vocês lembram que eu mostrei aquele gráfico lá no início? A partir de 68 até 74, 73, 74, o Brasil passou por um período econômico muito agressivo, forte, o crescimento, chamado de milagre econômico. O Brasil crescia em média 10, 11% ao ano, um crescimento absurdo. Aí perguntaram a Delfim Neto, a charge dele aqui, ó, por que o povo não estava recebendo essa riqueza? Por que essa riqueza não estava distribuída, não estava chegando até o povo? Aí ele disse o seguinte: olha, o PIB é um bolo, então nós vamos botar o bolo para crescer, vamos assar o bolo no forno, e esse bolo vai crescer. Quando esse bolo crescer, aí nós vamos dividir para cada um ficar com a parte maior. Só, gente, que esse bolo solou e não foi dividido. Essa riqueza não chegou até o povo. Por isso que eu disse que o milagre econômico não era santo. E o milagre econômico só durou 4 anos. Só 4, no máximo 5 anos. Certo? Olha, ó, facilidades de crédito, ó. Delfim Neto, ministro da Economia, crescimento de 10% ao ano, de 10 a 11. Facilidade de crédito, só que essa facilidade de crédito aqui só era para classe alta, não era para classe baixa. Arroxo salarial, quer dizer, o crescimento econômico estava lá, mas o arroxo salarial, o que é arroxo salarial? Salário congelado, salário sem ter aumento, salário diminuindo o poder aquisitivo, certo? Perdendo para a inflação, investimentos externos, favorecimento do governo, o governo recebendo cada vez mais dinheiro externo, com isso nossa dívida externa vai aumentar e cada vez mais tomando grandes empréstimos. Olha aí, ó, o milagre que não era santo. Aí são as consequências do milagre econômico. O Brasil teve um grande crescimento econômico? Teve. O engraçado é que os defensores da ditadura só falam nisso. Mas olha os outros pontos. Olha os outros pontos, tá vendo? Investimento estrangeiro, arroxo salarial, concentração de renda, ricos mais ricos, pobres mais pobres. Só isso aqui já é uma consequência devastadora. Apesar de que o Brasil cresceu, a inflação foi controlada, certo?
as empresas estatais foram criadas, mas só em o povo não ter acesso a essas riquezas, só isso aí já é um ponto negativo, chave para tudo isso. E aqui você vê o cara chegando, a família faminta, o cara chegando com a comida, todo mundo alegre, quando tira é a taça, aquela taça que o Brasil ganhou de 70, que o povo com fome era como se o governo dissesse, está aí a taça, come, certo? Olha aí, ó, dívida externa, tá vendo como eu falei para vocês do crescimento da dívida externa? Em 64, nós tínhamos 3 bilhões, ó, em 64, quando o governo assumiu, a dívida nossa era 3 bilhões de dólares. Olha em 81, a nossa dívida externa, 62 bilhões de dólares. Olha, tá vendo? De 3 para 62. Nossa dívida externa aumentou de uma forma assustadora para a época. Então, gente, a economia nossa não foi nada bem durante o regime militar. Quando se fala desse milagre econômico, só foi 5 anos, o regime militar durou 21 anos. 21 anos. E aqui a desvalorização salarial, ó, cada vez mais o salário desvalorizando, certo? Olha, a fatia gorda para as multinacionais, como eu disse, só que beneficiou com o milagre econômico foram as multinacionais, essas empresas, ó. Olha, a renda concentrada, ó, os ricos se tornaram mais ricos e o pobre mais pobre. E também uma característica do governo as obras faraônicas. Obras faraônicas, gente, são obras gigantescas que o governo fez que não tinha utilidade na verdade, que só foi desperdício de dinheiro. E isso ele fez como? Com investimentos estrangeiros, certo? Um dos símbolos é essa estrada transamazônica que até hoje nunca foi concluída. Até hoje, nunca foi concluída. Certo? Agora uma coisa interessante, ó, o nosso mar territorial passou de 12 milhas para 200 milhas. Nosso mar territorial, gente, é um mar que pertence ao Brasil, certo? Pertence ao Brasil, e isso, gente, equivale a 350 quilômetros, certo? Ó, o milagre econômico brasileiro vai acabar justamente com a crise do petróleo, ó. A crise do petróleo foi uma crise mundial que vai abalar o milagre econômico brasileiro. Aí vem um presidente moderado, Ernesto Geisel. É com Ernesto Geisel, gente, que vai começar a abertura política do Brasil. É com Ernesto Geisel que vai começar a abertura democrática no Brasil. Ele é um presidente moderado da escola de Sorbonne. Olha o que ele disse no seu discurso, ó. Abertura lenta, gradual e segura, certo? Ou seja, uma abertura calma, não é assim não. Nós vamos entregar vocês ao povo, mas é com calma, com muita calma. Certo? Mas a crise econômica continuava. Foi no governo Geisel que criou o Proálcool, uma empresa. Pela primeira vez o Brasil começou a produzir álcool para botar nos carros. Foi criado por Geisel. Geisel cria o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, certo? Parecido com o PAEG, aquele lá de Castelo Branco. Manutenção do modelo anterior, novos empréstimos, aumentando mais a dívida externa, mais importação, a gente comprando tudo que é lá fora, em vez de produzir aqui no Brasil, busca de novos mercados para exportação, tentativa de substituir importações. Ó, mais obras faraônicas, ó, usinas siderúrgicas de Tubarão, ferrovia do aço, interrompida em 79, usina hidrelétrica de Itaipu. Aliás, a usina hidrelétrica de Itaipu, gente, é uma usina binacional, que pertence tanto ao Brasil quanto ao Paraguai, certo? E tem as usinas de Angra, que são usinas nucleares, que foi um acordo que o Brasil fez com a Alemanha. Aliás, os Estados Unidos ficou muito chateado, porque o Brasil fez um acordo com a Alemanha para construir as usinas nucleares brasileiras. Hoje tem Angra 1, 2, 3 e 4, eu acho, certo? Eleições parlamentares em 74, vitória do MDB. É por causa dessa vitória do MDB, as eleições para deputados estaduais ou federal, que o governo Geisel vai criar o chamado Pacote de Abril, viu? Pacote de Abril. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aqui, gente, é o jornalista Vladimir Herzog, esse cara aqui, ó. Ele foi preso pelos militares, aí ele apareceu morto. Olha que imagem interessante. Só que os militares disseram que ele suicidou. Agora imagine, como é que ele suicidou se ele está ajoelhado no chão? É lógico que ele foi assassinado. Os militares não se deu conta disso. Ele foi assassinado e posto nessa posição para imaginar que ele sofreu suicídio, mas na verdade não. E as críticas em cima disso caiu muito
Geisel era um cara tão flexível entre os militares que Geisel chegou a demitir, olha aí, demissão de Edinardo Dávila, o comandante do segundo exército. O segundo exército é onde ele foi assassinado. Na verdade, ele foi assassinado, mas os militares disseram que ele suicidou. Vargas demitiu o comandante. Então, já mostrava o que? Uma flexibilização, um amolecimento do regime, certo? Já mostrava isso. No governo foi criada também a Lei Falcão. A Lei Falcão limitava a propaganda política, certo? Ou seja, limitava a propaganda política na televisão. Aí veio um pacote de abril de 77. Esse pacote de abril foi por causa da derrota do governo em alguns estados, certo? Nas eleições para deputados, certo? Bom, no pacote de abril, o governo volta a fechar o Congresso Nacional. Quando o governo volta a fechar o Congresso Nacional, o governo mostra claro, gente, Geisel era um moderado, só que cada vez que ele tomava uma medida, caminhando, dando um passo para a democracia, os deputados linha dura vinham e pressionavam ele, os deputados, não, os militares linha dura. Aí às vezes ele tomava uma medida mais dura para tentar agradar esses militares. E esse pacote de abril foi uma medida dura, certo? Apesar dele ser um moderado, certo? Fechou o Congresso Nacional novamente, o mandato presidencial de 6 anos, criação dos senadores biônicos. O que são senadores biônicos? São senadores, gente, que não são eleitos pelo povo, são senadores eleitos pelos militares, certo? E foi no governo Geisel que acabou o AI-5. Olha, o AI-5 é o ato institucional mais duro que tem. Então Geisel mostrou novamente que era flexível, que era moderado. Ele suspendeu o AI-5, certo? E é justamente nesse período, em 78, quando o AI-5 acaba, que começam as greves no ABC de São Paulo, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano, que vai surgir uma figura icônica na história do Brasil, que vai ser Lula. Vai ser justamente o surgimento de Lula, vai ser aqui com o fim do AI-5 e o surgimento das greves no ABC paulista, certo? Olha a imagem de Lula discussando. Aí veio o último presidente da República, João Figueiredo. João Figueiredo, ele abriu, é um presidente da escola de Sorbonne, moderado também. Ele abriu o discurso dele dizendo, hei de fazer esse país uma democracia. Ou seja, ele realmente, seguindo os passos do seu antecessor, ele vai seguir os passos para a democracia. É no governo dele que ele vai tomar medidas caminhando para a democracia. Conclusão do processo da abertura política. Ou seja, a abertura política que começou com Geisel vai ser concluída com ele. Certo? Por isso que ele vai ser o último presidente militar. Crise econômica permanente. Essa crise econômica, gente, vem desde o primeiro presidente. Desemprego, empréstimo com altos juros. Olha aí, a inflação nossa. Em 78 era 41% ao ano. Olha em 83, 224%. Era Figueiredo que dizia que preferia os cavalos, conviver os cavalos do que com as pessoas. É Figueiredo que cria a lei da anistia. O que é anistia? Anistia é o perdão político, gente, é um perdão político. Então, João Figueiredo, por pressão popular e com a ideia dele de abertura democrática, de levar o país à abertura democrática, de levar o país ao poder aos civis, ele cria a lei da anistia, exceto para envolvidos com luta armada e atos terroristas. Todos os contemplados com anistia puderam voltar para o Brasil, menos as pessoas envolvidas com a luta armada. Ou seja, aquelas pessoas que participavam daqueles movimento revolucionário, essas não eram beneficiadas com a lei da anistia. Mas todos os outros, cantores, outros puderam voltar ao Brasil. Agora, ao mesmo tempo que anistiava essas pessoas, anistiava também, gente, os torturadores. Os torturadores foram anistiados, ou seja, eles não eram mais culpados de nada, eles não podiam mais ser julgados nem condenados, os torturadores. Então, essa anistia beneficiou os exilados, mas também beneficiou os torturadores. E não era ampla, por isso que o povo vai sair para as ruas pedindo anistia ampla, geral e restrita, porque essa anistia é restritiva. E o povo queria uma anistia irrestrita, ou seja, sem restrição, onde todos fossem beneficiados, certo?
Olha aí, ó, Brizola, que vai ser governador do Rio de Janeiro, depois governador do Rio Grande do Sul, ele estava no exílio e volta por causa dessa lei da anistia, certo? De João Figueiredo. Ó, volta o pluripartidarismo, também é outro passo para a democracia, do governo de Figueiredo. Olha, volta o pluripartidarismo. Vocês lembram qual foi o ato institucional que acabou com os partidos políticos e criou o bipartidarismo? Foi o ato número 2. Agora não, agora volta todos os partidos políticos. Quantos partidos quiserem fundar, agora vale. É aí que surge a maioria dos partidos políticos que tem no Brasil, certo? Olha aí, ó. O Arena e o MDB deixa de existir e passa a existir o PFL, PDS, PP, PMDB, PTB, PT. O PT é fundado em 80, certo? Aí a divisão da oposição, aí como surgem vários partidos políticos, a oposição vai se dividir. A oposição vai se dividir. Aí uma charge, uma crítica. Olha, a reação da linha dura, ou seja, aqueles militares linha dura, vocês lembram que João Figueiredo era moderado. Os militares linha dura não estavam gostando de nada das atitudes de João Figueiredo. Aí o que é que os militares linha dura vão fazer? Gente, olha a mente deles. Estava tendo um congresso lá na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Os militares, gente, estavam forjando um atentado para botar a culpa nos comunistas. Os militares iam botar uma bomba lá na Ordem dos Advogados, onde estava tendo o congresso, para essa bomba explodir e depois a culpa ser jogada nos comunistas, para que fosse suspensa essa abertura democrática, porque os militares linha dura não queriam entregar o poder ao povo, mas eles deram tanto azar, que a bomba explodiu nos militares que estavam com ela dentro de um carro. 2 militares estavam com a bomba dentro de um carro. Antes que essa bomba fosse colocada, a bomba explodiu no colo dos militares. Aí as investigações descobriram que, pelas identificações desses militares, que eram militares ligados ao grupo linha dura. Aí não teve, aí perdeu força. A tentativa da linha dura de recuperar o governo militar não deu em nada, perdeu força. Aí a possibilidade da democracia estava bem próxima mesmo, certo? Olha, desmoralização da linha dura. Desmoralização da linha dura. As eleições diretas para governador em 82, volta as eleições diretas para governador. Eu votei, pela primeira vez eu votei em 82 para governador, certo? Vitória dos candidatos oposicionistas em 10 estados. Aí em 84 tem a emenda de Dante de Oliveira. Eu participei, eu morava em Salvador nessa época, eu participei desses movimentos, eu fui para vários comícios, certo? Pedindo direta já para presidente da República. Dante de Oliveira era um candidato a deputado de Mato Grosso, se eu não me engano, e ele criou essa emenda para ter eleições diretas para presidente da República. E o povo do Brasil inteiro saiu às ruas pedindo direta já para presidente da República. Só que essa campanha, gente, na hora de votar no Congresso Nacional, ela foi derrotada. Certo? As eleições continuou sendo indireta, mas agora os candidatos já não eram mais militares. Os candidatos agora já eram civis. E quem foi eleito pelo Congresso Nacional foi um candidato civil de Minas Gerais, chamado Tancredo Neves. Certo? Só que Tancredo Neves, ele vai assumir, ou ele vai ser eleito, mas ele não vai assumir, ele vai morrer antes. Tá aí, ó, os 2 deputados, ó, os 2 principais, ó, que se lançaram candidatos a presidente, ó, Paulo Maluf e Tancredo Neves. Paulo Maluf do PDS, certo, ligado aos militares, e Tancredo Neves, ligado à oposição, certo? E Tancredo Neves vai vencer a eleição, só que ele morre antes de assumir. E quem vai assumir é o seu vice, ó, José Sarney. Certo? Então, é aí que a ditadura militar acaba, porque o presidente agora está na mão de um civil, mesmo que não seja de forma direta, mas está na mão de um civil. Olha, então, José Sarney, ó, maranhense. E é no governo dele que nós vamos elaborar nossa mais importante e última Constituição, que é a Constituição Cidadã, a Constituição liderada por Ulisses Guimarães, a Constituição de 1988. Eu tive a oportunidade também de assinar várias leis dessa Constituição, porque existia nas grandes capitais do Brasil, existia nas praças, abaixo assinado, dizendo se você concordava ou não com determinada lei, e você ia lá assinava. Eu assinei algumas, certo? Então está aí o funeral também ao mesmo tempo de Tancredo Neves, certo? E isso acaba, 3º ano, ditadura militar. Eu espero que vocês gostem dessa aula.
e na próxima encontro eu vou passar um exercício para vocês. Valeu? Tchau, tchau.